Olá a todos e todas, eu sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos e todas bem-vindos ao meu canal de aulas de História e de Filosofia, para ajudar você que está estudando em casa nesse momento. O videozinho de hoje nós vamos falar um pouco sobre a África, sobre a história, sobre a cultura africana e a presença africana no Brasil. Tanto que o tema, o título da nossa aula de hoje é África, Diversidade, História e Herança Cultural. Vamos tentar, é o objetivo dessa nossa aula de hoje, entender que a África é um continente imenso, com uma grande diversidade cultural, artística, linguística, histórica, e que guarda íntima relação com a história do Brasil, sendo fundamental o entendimento da história e do povo, dos povos, dos diversos povos africanos, para também ajudar a entender a história e o desenvolvimento da cultura no Brasil também. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, deixar bem claro, é que a África é um continente extremamente diverso. À esquerda, a gente tem um mapa da África na sua divisão política atual. E à direita, a gente tem uma divisão étnica da África. Essa divisão à esquerda, ela foi constituída ao longo ali do final do século XIX e do século XX, e são fronteiras que não respeitam a grande diversidade étnica e cultural que a África carrega há milênios. Aí, à direita, a gente pode perceber que a divisão de etnias, de povos diferentes, ela é muito maior, muito mais complexa do que esse mapa da esquerda propõe. Mas por que a divisão, então, não é essa da direita, mas sim a da esquerda? É porque a África, vocês sabem, passou por um processo de colonização e de exploração do seu território, do seu povo, que vem desde pelo menos o final do século XV, um período chamado de colonialismo, séculos XV, XVI, XVII, XVIII, e depois o novo colonialismo, ou neocolonialismo e imperialismo, do final do século XIX e início do século XX, que foi esse movimento do imperialismo que deu esse contorno moderno dos países africanos. Mas a gente pode, se a gente sobrepor esses mapas, perceber que dentro de um mesmo território existem diferentes povos, etnias, muitas vezes povos que se odeiam, que têm uma rivalidade milenar entre os seus habitantes. Isso é um dos fatores que provoca uma grande instabilidade política, social e econômica na África até hoje. Então, acho que a primeira coisa é perceber a grande diversidade étnica da África e que as fronteiras entre os países atualmente na África não refletem essa grande diversidade, já que muitos povos são obrigados a viver dentro de um mesmo território por causa dessas divisões que foram impostas ao longo do século XX. Muitas das guerras, dos conflitos que existem na África são em decorrência dessa obrigatoriedade, digamos assim, que os povos têm de conviver no mesmo território, sob o mesmo governo. Tudo bem? Isso foi imposto pelos colonizadores europeus ao povo africano. Certo? Bom, a África é um continente, continuando nessa diversidade, passando a falar um pouquinho da parte geográfica, de uma diversidade tremenda. Lá a gente tem o maior deserto do mundo, o deserto do Saara, que divide a África em dois blocos. Ao norte está a parte da África que muitas vezes não é associada ao continente, já pelo fato da maioria da população não ser negra, a África do Norte, aquela que é banhada pelo mar Mediterrâneo. Nessa área ficam os países como Egito, Marrocos, Argélia, e sofre grande influência dos árabes, que comercializavam com os africanos desde a antiguidade. Ao sul do deserto do Saara tem a chamada África subsaariana, ou África Negra. E a presença do deserto dificultou muito o contato entre essas duas Áfricas. Portanto, a África subsaariana
foi ali estabelecida uma cultura própria, porém não completamente intocada. Há grandes povos ali que trocavam, né? O deserto do Saara é um grande deserto, mas ele é transponível, né? Você consegue passar por ele com muita dificuldade, mas consegue. Isso é uma dificuldade, mas não é um empecilho completo. E esse deserto é uma grande característica, é o que marca, assim, pelo menos popularmente, muito o continente africano. Ainda na diversidade cultural e política, né, é importante destacar que na África são conhecidas mais de 1.000 línguas nativas, ou seja, originárias dessa África mesmo. Essas línguas estão divididas em 4 famílias principais. As afro-asiáticas, que também, né, têm origem de uma mistura com línguas asiáticas, as línguas Khoisan, nígero-congolesas e nilo-saarianas. Já no século XV, o continente africano apresenta inúmeras formas de organização política, que iam desde pequenas aldeias, passando por grandes reinos, como o reino do Congo e o reino do Monomotapa, reino do Mali, né, reino de Gana, enfim, vários impérios. Além dessa organização política, a religião também era e é bastante diversas. Estavam presentes no continente religiões de origem próprias da África, chamadas tradicionais, entre elas o culto dos orixás, que depois foi transposto para o Brasil a partir dos negros escravizados e que deram origem no Brasil às chamadas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Mas também religiões existiam lá, né? Existem, que entram na África através do contato entre outros povos, principalmente o islamismo e o cristianismo, difundido em várias partes da África também. Então, na África tem muitos muçulmanos e tem cristãos também. A maioria de religiões próprias da África, mas também tem cristãos e muçulmanos. A escravidão é um traço que não é exclusivo do continente africano, é uma prática que existiu em todos os continentes do mundo, mas é uma questão que a gente frequentemente se remete à África, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não achar que a escravidão é o que caracteriza a África. Não, né? A gente tende a falar muito, porque aqui no Brasil, né, durante mais de 300 anos, a principal mão de obra era de escravos vindos da África, e foram dos escravos africanos que se formou grande parte da nossa história, da nossa cultura, do nosso pensamento. Mas a gente não pode cair nessa armadilha de, quando pensar em África, pensar só em escravidão. A África, como a gente está falando, tem uma grande diversidade linguística, cultural, política, e que não pode ficar só restrita à questão da escravidão. Tá? E, na verdade, a ideia de uma identidade africana ela é muito atual. Tá? Os escravos ou melhor, os africanos já se escravizavam, ou seja, já existia escravidão na África antes deles serem trazidos para o Brasil na condição de escravos. Mas a gente não pode achar que, então, os africanos já se escravizavam uns aos outros. Sim, mas não havia o conceito, a ideia que nós temos hoje de uma comunidade africana. Eram grupos inimigos e rivais se escravizando uns aos outros, como existia na Europa, como existia na Ásia, como existia na América. Então, não é só uma característica da África. Os europeus se escravizavam entre si, os asiáticos se escravizavam entre si e os americanos se escravizavam entre si. Isso é muito importante ficar claro, tudo bem? Mas a escravidão africana ela tinha uma função e uma característica, algumas características diferentes dessa escravidão que a gente vai encontrar no Brasil. No Brasil, a escravidão ela tinha um cunho racial. Os brancos se consideravam superiores racialmente, né? Eram mais evoluídos do que os negros, e por isso os negros poderiam ser escravizados. Na África não tinha esse componente racial. Uma pessoa se tornava escravo
por dívida, né? Uma pessoa endividada virava escravo do seu credor, ou seja, para aquela pessoa em que ela devia. Também casos de pobreza extrema, a pessoa se colocava como escrava de uma outra por uma necessidade material, ou ainda sendo a pena de um crime, né? Alguns crimes podiam ser condenados com a escravidão. Tá? Esse componente racial não tinha, assim como não tinha exatamente também na antiguidade, né? Brancos poderiam ser escravizados na Grécia Antiga, na Roma Antiga, não era uma questão racial. Tudo bem? E só para a gente terminar, lembrar, né, essa questão da escravidão, aqui a gente tem em cima duas imagens, né, da esquerda de um navio negreiro, que era aquele navio que trazia os negros escravizados para o Brasil, amontoados, uma viagem péssima, e embaixo um mapa destacando as principais rotas do tráfico, né, vindos da África em direção à América, não só em direção ao Brasil, mas em direção à América do Norte, América Central e toda a América do Sul. Tá? Essa transferência involuntária, né, de milhares de africanos, né, algumas estimativas colocam que só para o Brasil foram cerca de 2 milhões de pessoas, de africanos, trazidos para cá na condição de escravos ao longo de mais de 300 anos. Né? Essa transferência involuntária caracterizou o que a gente chama de diáspora africana ou diáspora negra. Na diáspora, os africanos reinventaram e transformaram sua identidade, mas sempre buscando manter viva, ainda que transformada, as memórias e a cultura de sua terra natal. Tanto que quando os africanos chegam ao Brasil, mesmo na condição de escravizados, eles de alguma maneira tentam manter os seus costumes, as suas tradições, como língua, religião, comida, vestimenta, enfim, hábitos culturais como um todo, e hábitos esse que nós incorporamos até hoje na cultura brasileira como um todo. Hábitos na língua, algumas palavras, hábitos na vestimenta, hábitos mesmo na forma de pentear o cabelo, de fazer a barba, enfim, todos esses hábitos, né, eles são trazidos para cá à força, né? O africano não veio para cá porque quis, ele veio trazido à força, né? Obrigado para uma terra do outro lado do oceano e tentou refazer a sua vida, mesmo que de forma precária. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa pequena introdução sobre história africana e a sua relação com o Brasil. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no canal quem ainda não está. Tudo bem? Muito obrigado, grande abraço a todos.